Como eu sempre faço com todas as séries, eu falei pra vocês, se tiver público assistindo o primeiro episódio, comentando pra gente bater esse papo aqui, eu continuo fazendo episódio a episódio. Fundação, eu fiquei impressionado e feliz que tem muita gente assistindo a essa série que estreou na semana passada pela Apple, então estou aqui de novo para falar do terceiro episódio da primeira temporada de Fundação. Hoje eu vou lançar o vídeo um pouco mais tarde, tive cabine de imprensa de manhã, consegui até assistir ao episódio mais cedo, mas não tinha conseguido gravar ainda, então semana que vem, se tudo estiver dentro do normal, aí sim o vídeo sai mais uma vez pela manhã. Eu fiquei em dúvida se eu gravava ou não esse vídeo, porque eu não consegui tirar tanta coisa assim desse episódio como eu consegui dos outros episódios. Então eu vou mais dar uma passada pelo episódio e fazer alguns comentários, não consegui elaborar uma grande argumentação sobre ele. A gente vê aqui que a série ela começa a se desvincular bastante do livro, né? No segundo episódio ela já começava a mudar bastante coisa, e para os mais puristas do livro, esse terceiro episódio ele já é bem diferente. A gente vê, por exemplo, a Salvor Hardin, né, que no livro é o Salvor Hardin, né, lá ele é um homem, aqui ela é uma mulher, que no livro ela não era tão próxima, né? Ele não era tão próximo dos enciclopedistas, por exemplo, né? Pelo contrário, ele meio que dá um golpe ali no livro para assumir o poder na primeira crise Seldon, que já se aproxima aqui na série, nessa primeira crise Seldon, enquanto aqui na série ela tem essa proximidade, né? Ela é filha de dois enciclopedistas e tal, é a guardiã ali de términos e tudo mais. Então tem algumas grandes mudanças e talvez a maior delas seja o foco que a série dá no Império, né? No outro lado aqui, né? Que é muito pouco retratado nos livros, e aqui a gente tem metade do episódio destinado ao Império, a entender ainda mais como funciona essa lógica de sucessão, de clonagem, essa tríade, né? Que são três que são a mesma pessoa, mais ou menos, né? O episódio vai debater um pouco isso, de, tudo bem, eles são clones, mas até que ponto esses três são iguais realmente. E aí a gente vê como que acontece essa passagem de bastão, entre aspas. Então, o do meio, digamos assim, começa a ficar mais velho, aí tem que dar essa renovada, e com isso eles vão e desintegram o que já tá muito mais velho. Então rola até um lance meio aqui de sacrifício, né? É quase como se eles fossem criados já sabendo o que ia acontecer lá na frente. E o episódio vai falar bastante sobre isso, né? Sobre as coisas estarem pré-determinadas. Eu acho que a série como um todo fala sobre isso, a partir do momento que a gente tem a psicohistória que fala muito sobre você identificar como que a sociedade vai estar daqui vários e vários anos. E aqui no caso, por mais que a psicohistória não consiga fazer isso com pessoas, apenas com uma sociedade, aqui a gente vê como esse imperador, Cleon aqui, né, que vai ter a passagem de bastão, a gente vai chegar no nascimento do 14º agora, como no caso deles, a gente vê uma pessoa que já tem um futuro meio pré-determinado. Então eles são criados em laboratório para ser aquela pessoa, para se desenvolver daquela forma. Eu confesso que eu gostei dessa revelação de focarem um pouco mais nisso, é algo que a série vai criar por conta própria, e eu achei interessante trabalhar com essas temáticas. Então é muito interessante a gente ver que a ideia é justamente o Cleon não morrer, porque ele sempre vai ter um mais jovem tomando o lugar dele, mas ao mesmo tempo ele tem que morrer quando ele fica muito velho e ele não pode mais ajudar a governar. Então tem uma certa contradição aí, e mais uma vez também, né, esse debate de o quão igual eles são. Eles são criados para serem a mesma pessoa, e a gente vê que tem a androide ali, né, que é justamente quem vai fazer tudo isso, né, porque ela é a que sobrevive. Então é muito tocante, para mim um dos momentos mais tocantes até desse episódio é justamente quando ela fala: vocês sempre vão embora, né? Porque ela continua, ela tem esse trabalho, só que ela se apega a esse novo imperador que vem cada vez um novo, identifica a personalidade de cada um, apesar deles serem criados para ser a mesma pessoa, só que eles sempre vão embora enquanto ela fica.
gostei, até que eu gostei dessa ideia da série, vamos ver como eles vão desenvolver isso nos próximos episódios. Aí, antes que eu me esqueça, também é interessante ver que esse lance de desintegrar eles passa um pouco pela ideia de império, né? Aí, o império tem regras, e isso aqui vai funcionar até para o imperador. Então, é uma regra, ele, quando chegar naquela idade, ele vai ser desintegrado. E ele nem questiona isso, porque ele sabe que ele foi criado o tempo inteiro e ele precisa seguir aquela regra, porque é assim que o Império se sustenta, é construído e tal, por mais que, principalmente para quem já leu o livro e é comentado ali no primeiro episódio, a gente saiba que esse Império parece muito sólido, mas ele já está começando a ruir. E tem um detalhe também aqui meio sutil quando o imperador ali mais jovem, né, quando se passam 17 anos, que eu que era bebezinho, já tá com 17 anos, e ele manda apagar aquela arte, né, uma espécie de pintura e tal, ele manda apagar, de certa forma ele tá apagando o passado, e isso vai confrontar com o outro lado que é Terminus, que os enciclopedistas, a função deles é justamente manter o passado sendo lembrado, construir essas enciclopédias que vão fazer daqui muitos anos o passado estar na história. Até porque é um mundo aqui que, por exemplo, eles não lembram da Terra, que ficou muito tempo atrás e eles nem sabem direito de onde eles vieram. E aí a gente vai para Terminus, que apesar de eu falar que tem esse outro lado aqui, eles também vivem uma vida onde tudo está pré-determinado. Então eles vão seguir cegamente o que o Hari Seldon falou e para eles meio que não precisam tomar ações para aquilo acontecer, o que a gente vai ver, né, quem lê os livros sabe que não é bem assim que funciona, né, as coisas acontecem justamente a partir da ação das pessoas, e a gente vê que a única pessoa que vai tomar aqui as ações é a Salvor Hardin aqui, que eu não gostei muito dessa ideia meio heroína clássica que a gente vai ter. Então essa jornada do herói, quase como se ela tivesse nascido com dons especiais para se transformar naquela pessoa. Então ela é a única que consegue chegar no cofre. Eu gosto um pouco mais da ideia do livro do Salvor Hardin ser um cara muito inteligente e ele conseguir fazer tudo aquilo meio que por conta própria e não porque ele tem dons especiais de nascimento. Essa ideia de dons especiais de nascimento eu já acho até bem batida, meio difícil de trabalhar de uma forma que não seja super repetitiva. E além disso, eu também fico com um pouco de receio deles ignorarem uma das bases de fundação, que é justamente o lado político. E o golpe de Estado do Salvor Hardin nada mais é do que política pura. O Salvor Hardin, ele é política pura nos livros. E aqui isso parece que vai ser meio rejeitado para um foco talvez até mais na ação. Eu entendo, é o que eu comentei lá na semana passada, eles vão querer trabalhar coisas que atraiam o público também, por isso também se diferenciar da obra original, que é muito difícil de atrair muita gente e tal, eu entendo isso, só que eu não sei até que ponto aqui isso vai ser tão efetivo. Claro, o terceiro episódio ainda, vamos ver, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. Além disso, acho que vale mencionar algo que acontece também nos livros, eles trazem aqui, que é a ideia de não ter nenhum psicohistoriador ali no meio. Isso pode ser por vários motivos, entre eles o fato de que aquelas pessoas elas não podem ter o domínio da psicohistória para saber o que vai acontecer lá na frente. Isso tem que acontecer meio que de forma natural, entre aspas. Então por isso que tem esse comentário de que entre eles ali em Terminus não tem ninguém que é psicohistoriador. Além disso, eu sinto que a série ela já começa a flertar também com a ideia dos comerciantes, né? Que é mais uma coisa que vai vir mais pra frente no livro, a era dos comerciantes e tal. E eu sinto isso já naquele personagem que vai ser o par romântico ali da Salvor Hardin e tal, e também muito nos garotinhos ali. Os garotinhos eles já estão querendo fazer negócio, eles já estão querendo trocar coisas e tal. Então ali já começa um flerte também com talvez a próxima fase que a série vai adquirir, e aqui no final a gente vai chegando na primeira crise Seldon, né? A primeira crise que eles vão ter que resolver com Anacreon invadindo ali Terminus. E aí, lógico, a gente vai ver o que vai acontecer no próximo episódio. Eu fiquei um pouco dividido nesse episódio aqui, eu tinha gostado bastante dos dois primeiros, esse eu gostei de algumas coisas e outros eu fiquei, vamos ver como eles vão resolver isso.
E vocês, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, principalmente quem leu o livro também, para poder fazer essa relação e tal. Quem não leu o livro, me fala o que tá achando. Eu tô assistindo esses episódios com a minha mãe, ela não leu os livros e ela tá gostando bastante da série. E eu acho importante que a série funcione para todo mundo, não só para quem leu os livros originais. Então, de certa forma, eu acho que a Apple está conseguindo atingir vários públicos com isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.